Deus tem sido bom, Deus tem sido maravilhoso, né, para conosco. Nós que somos imperfeitos, né, e muitas vezes erramos, né, muitas das vezes falhamos para com o Senhor. Peço que você abra a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 1 da palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 7 em diante. Quem veio adorar? Glória a Deus, Senhor. Senhor. Quem veio em busca de uma bênção, de um milagre? Glória a Deus, Senhor. Amém. Quem veio em busca do abençoador, diga aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Quem achou, diga amém. 2 Crônica, capítulo 1, versículo 7, que escrito está: Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: Pede o que quiseres, que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, Senhor, Deus, confirma-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Senhor, eis aqui, ó Senhor, a tua palavra. E eu peço, Senhor, fala comigo, fala com a tua igreja, Senhor, esta noite, por intermédio da tua palavra. Ele pede que popelia. Deus, de Maia stai, e corretto, piglia, e come sobre a mai, ti, e porre, Gerisnai do Líbia e de porre, se do que Deus da glória, Deus santo, estamos em poucas pessoas, Senhor, mas tu sabes para o que cada um de nós precisamos esta noite. Que não venhamos, Senhor, sair daqui da mesma forma que chegamos, mas que possamos, Senhor, sair daqui, ó Pai, cheio, Senhor, da tua graça, cheio, Senhor, da tua unção, do teu poder, Senhor. Que o Senhor, Deus, venha livrar-nos, Deus, derramar e não dou e derrar sobre, e que corre de crema nais ali de manderá, e de gramado suri benéria. Não permita, Jesus, que fale de mim mesmo, mas que meu Senhor possa me usar conforme o teu desejo, a tua vontade, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco esta noite, porque o Senhor conhece a tua igreja. Revela-me, Senhor, a mensagem esta noite, e eu peço, Jesus, toma a tribuna e fala conosco, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis sentar, louvando, exaltando o Senhor. Glória a Deus, Senhor, aleluia.
Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, todos conhecem a história ou a trajetória de Salomão. O segundo filho, qual Deus deu a Davi com Betseba. Porque o primeiro filho foi o filho do pecado, e para cobrar a Davi, o Senhor não permitiu que a criança vivesse. Mas Davi, ao se arrepender, para Davi, quando ele se arrependeu do pecado que ele cometeu, o Senhor, ele foi misericordioso. E o Senhor, então, dá a Davi mais um filho. E este filho não é nada menos que Salomão. E Salomão, todos que conhecem a história, foi escritor de 4 livros da Bíblia, foi salmista perante o Senhor Jesus, seguindo a trajetória do Pai. E aqui a palavra do Senhor, irmãos, que o Senhor nos dá esta noite, vem falando de uma pessoa simples, com tanto poder nas mãos, mas com tanta simplicidade no coração, na alma. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, quando a gente fala de servir a Deus, de dar o seu melhor, de fazer o seu melhor, nós não exageramos nisso. Não. Porque quanto mais melhor nós fazer, vai ser melhor também para nós. Porque é a palavra de Deus. Porque quando você faz algo para Deus com amor, com a intenção de coração, de alma, dizendo, irmãos, às vezes nós não conseguimos dar a Deus aquilo que nós queríamos dar. Às vezes, irmãos, quando nós fazemos algo para Deus, muitas das vezes nós queríamos fazer de tal maneira para ser notório aos olhos das pessoas, mas não com o intuito de aparecermos, mas com o intuito de dizer: Senhor, eu me dediquei, Senhor, eu me preparei, Senhor, eu preparei o melhor para Ti. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar desta forma a nossa entrega perante Deus, porque somos homens e falhos. Mas que nós prestamos atenção, se nós fôssemos viver mais um pouco que a Bíblia, nós iríamos ver que quanto melhor nós fazer, mais vamos agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, mais perto de nós Ele está. Glória a Deus, Senhor. Às vezes, nós dizemos: Deus está conosco. E eu já disse aqui outras vezes e continuo dizendo: nem todas as vezes Deus está conosco. Não, pastor, está julgando? Não. Por que, pastor? Saiu do foco da mensagem, também não saiu. Quando Davi, irmãos, levanta Salomão no trono, Salomão, ele tem 30 anos de idade. Por que se nós olharmos biblicamente, dizendo, por que tudo começava na vida do homem, pastor? Aos 30 anos. Porque aos 30 anos de idade, o homem, ele está maduro, ele é centrado, ele não dá, irmãos, passos sem antes analisar, sem antes estudar, se vai prover de bênçãos ou se vai prover de maldição, o passo que ele der. Quando eu digo homem, também tem a mulher também. O ministério de Jesus Cristo começou aos 30 anos, o ministério de João Batista terminou aos 30 anos. E nós, irmãos, vindo aqui a palavra de Deus, Salomão, ele quis copiar tanto a Davi, que ele se agradava da forma de Davi
Davi julgar. Salomão, quando Davi estava julgando o povo, irmãos, Salomão muitas vezes estava atrás da cadeira real, observando a maneira e a sabedoria que Davi julgava o povo. Mas havia na vida de Salomão um propósito maior. Se nós vemos hoje esta criança louvar, por que ela está louvando? Porque é um propósito. Quem aqui pode impedir esse propósito? Deus. São aqueles que qual começou. E aonde que começou o louvor, irmão Maia? Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para os nossos filhos e nós desejamos, irmãos, que eles se entregam melhor para Deus. Só que muitas vezes eles vão se espelhar em nós, a maneira de nós servir, a maneira de nós sermos. Se nós sermos uma pessoa que nos dedicamos dizendo eu quero ser melhor diante de Deus, eu quero fazer melhor para Deus, o meu filho ele vai se espelhar em mim. Glória a Deus, Senhor. Mas muitas vezes também, irmãos, as nossas falhas também vai impedir a vida deles. Pastor, por que o teu filho está parado? Irmãos, aqui neste altar, Deus já usou Mateus de tal maneira que muitas pessoas se espantavam pelo pouco tempo no altar, mas com tanta unção para ser usado. O que eu pude passar, eu passei, ele pegou. Só que a caminhada, pessoas que muitas das vezes não traz para nós edificação nenhuma, nos tira do propósito de Deus. Tem pessoas que muitas vezes, em vez de se se dedicar mais a Deus, viver mais, está olhando pessoas que não edificam, está olhando para pessoas mundanas, pessoas que não têm compromisso. Ah, mas a pessoa ali assim é feliz, é uma felicidade passageira. Irmãos, você não sabe quando ela deita a cabeça no travesseiro, se ela consegue realmente dormir. Irmãos, por quê? Porque nós temos que olhar para Cristo. Paulo disse: o meu alvo é Cristo e ninguém rouba isso de mim. Glória a Deus, Senhor. Mas se nós olharmos para o mundo, irmãos, o mundo vai atrair. Porque Satanás, irmãos, ele não dá ponto do Senhor, ele sabe realmente como tirar o cristão da igreja. Salomão, irmãos, ele teve a oportunidade de ser um homem, irmãos, talvez que alcançasse a idade daqueles do princípio da Bíblia. Talvez, irmãos, alcançasse tal riqueza muito maior do que ele obteve. Mas quando ele teve a oportunidade de falar com Deus, ele pediu algo que moveu o coração do Senhor. É o que acontece muitas das vezes que nos falta. Muitas das vezes nós estamos tão acarregados de necessidades que não conseguimos pedir nem o necessário. São tantas coisas que nós necessitamos que nós nos ponhamos diante de Deus. Muitas vezes nem o básico, dizemos assim. Por quê, pastor? Porque nós estamos mais preocupados com as necessidades. Nós estamos mais preocupados com os afazeres. Nós estamos mais preocupados com as coisas que não vão edificar. Salomão, irmãos, por que o princípio? Salomão vai começar engrandecendo ao Senhor. Tu usaste benignidade com teu servo Davi, meu pai. Tu cumpriste a tua palavra para com teu servo Davi, meu pai.
e me fizeste rei de um povo tão numeroso como a areia da praia. Glória a Deus, Senhor. Muitas vezes nós queríamos fazer e achamos que é tão fácil ver outro fazer que nós achamos, irmãos, não, eu vou conseguir. Não, eu vou, se eu for para eu pregar, eu prego melhor do que aquele irmão. Se eu for para eu louvar, eu louvo melhor do que aquela irmã. Por quê? Porque, irmãos, ele não está prestando atenção na forma de se entregar. Ele está prestando atenção na forma de se aparecer. Se Deus aparecesse hoje, será, pastor José, para nós, conhecendo a palavra, Diaconisa Lucimara, presbítero Márcio, irmã Maiara, será que se Deus aparecesse para nós à noite e dissesse, pede o que quiseres que eu vou te dar? O que será que nós pedimos? Será que nós tenhamos, irmãos, conhecimento, sabedoria para pedir algo para edificar, como Salomão? Ou algo que iria nos destruir lá na frente? Porque se nós olharmos pelas necessidades, era a primeira coisa que vinha. Senhor, financeiro. Esqueceria até, irmãos, a espiritualidade. Senhor, me renova. O financeiro, irmãos, eu um dia disse na igreja, eu pregando, o pastor depois quis me corrigir, e o Senhor me deu uma sabedoria para eu mostrar para ele o que eu estava dizendo. Tinha um propósito. O financeiro, irmãos, hoje, para muitas pessoas, a luta é maior do que a espiritual. Porque a pessoa ela consegue orar, porque a pessoa ela consegue jejuar. Mas quando começam as contas virem as cobranças, se desespera. E começa a entrar em desespero. E muitas das vezes é o que tem tirado o foco do cristão. Mas o Senhor, irmãos, Ele diz para nós que o justo viverá da fé. Muitas pessoas interpretam errado isso. Muitas pessoas, irmãos, julgam também algumas interpretações. Mas o que é viver da fé? Viver da fé, nós não está dizendo que é você não ter um trabalho. Não. Porque muitas das vezes a pessoa está trabalhando e ela está vivendo, irmãos, de uma maneira no limite. Ela só vive no limite. Este mês vai ser assim, esse mês vai ser assim, este mês não vai dar para isso, não vai dar para aquilo, tendo um salário. Viver da fé é dizer assim, Senhor, aos meus olhos é pouco, aos meus olhos, Senhor, não vai dar para muito, mas aos teus olhos, Senhor, a minha Bíblia está dizendo que o pouco contigo é muito. O pouco contigo, glória a Deus, Senhor, ainda faz a diferença. E quando, irmãos, você começa a fazer o certo, a honrar a Deus, Deus começa a te honrar. E você atravessa aquilo que para você era problema, luta, que tirava o teu sono, e você vai entender e vai olhar e dizer, ainda sobrou um pouquinho. glória a Deus, Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós nos desesperamos com tantas coisas, que se Deus aparecesse para nós e pedisse e dissesse, pede o que quiseres, nós iríamos errar nos nossos pedidos. Salomão, irmãos, ele teve a oportunidade, não foi nenhum pedido. Pedes o que queres, foi muitos pedidos. O que pedisse, mesmo errado, Deus ia fazer por causa que a palavra dele não podia voltar para trás. Mas por que Deus veio a Salomão e falou dessa forma? Sabe por quê? Porque Deus conhecia o coração e os pensamentos de Salomão. Deus sabia que Salomão queria te servir acima de tudo e de todos. Por quê, pastor? Porque é que nós entendemos da palavra. Quando Davi nos entregou o reinado a Salomão, Davi também entregou para Salomão, irmãos, em tudo aquilo que era para ser levantado no templo. Irmãos, e Salomão olhou tudo aquilo nas mãos dele. Irmãos, quantos anos Davi reinou? Davi reinou 40 anos no desejo de construir uma casa para
Glória a Deus, Senhor. E Salomão observava tudo aquilo. Todas as vezes, irmãos, que Davi ia tomar uma decisão, Davi, ele não tão somente como rei, com a coroa na cabeça, dissesse: vamos fazer assim. Davi não fazia. Todas as vezes que era uma decisão para ser tomada, ele chamava o profeta, ele chamava o sacerdote e dizia: traz o êxodo e consulta o Senhor para mim. Se o Senhor dizer vai, eu vou, mas se o Senhor dizer fica, eu fico. Ele ouviu, irmãos, a sabedoria de Davi. Glória a Deus, Senhor. E ele se achou incapaz, sendo ele à frente daquele povo. E ele disse: Senhor, eu quero sabedoria e conhecimento, Senhor, para entrar e sair no meio deste povo. Irmãos, ele ia, irmãos, envolver com pessoas ricas, com pessoas, irmãos, abundantes. Também ele ia envolver, irmãos, com pessoas sábias, mas com pessoas nércias. Ele ia envolver, irmãos, em Cantarabaixa, com pessoas de honra, mas com pessoas sem honra também. Irmãos, e ele disse: Senhor, eu preciso entender a todos, eu preciso julgar a todos da mesma forma, para quando eu estiver à frente daquele que tem, irmãos, dinheiro, eu julgar da mesma maneira daquele mendigo chegar até mim, eu julgar sem agredir, sem maltratar e sem ferir ninguém. Glória a Deus, Senhor. Muitas vezes, igrejas, nós pedimos, Jesus nos dá sabedoria, Jesus nos dá sabedoria, e o Senhor vai encher o vaso, mas aí quando chega o momento de usar, nós não sabemos usar. Por quê? Porque não buscamos o discernimento dos dons de Deus. Porque o que Deus deu a Salomão foi um dom. O que Deus deu a Salomão foi dons de sabedoria e conhecimento. Se nós entrarmos no livro de Isaías, no capítulo 11, irmã, pode sentar, não tem medo, irmãos, fica à vontade. Ele comandava sobre ela baixar. A Bíblia está dizendo, irmãos, no capítulo 11, se não for da mente, do livro de Isaías, irmãos, que o Senhor vai falar no rebento da raiz de Jessé, no rebento da raiz de Jessé, e sobre ele tem o sete Espírito de Deus, o Espírito de conhecimento, o Espírito de sabedoria, que é o Jesus Cristo, o Senhor. Irmãos, o mesmo Espírito que decanta na base, que quando Salomão pediu, o Senhor decanta na base, o revestiu. Glória a Deus, Senhor. Mas, irmãos, nós estamos hoje deixando os dias, a luta, ou até mesmo as conversas nos tirar do foco que é Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque, irmãos, nós estamos deixando de servir, de fazer para Deus o melhor, irmãos, por tão pouco, por causa de uma conversa, por causa de meia hora com pessoas, irmãos, que não edifica, por causa de olhar para as pessoas, dizer: não, ali ela é mais bonita, ela é mais bonita, não, ali é assim, assado, não, eu vou seguir, o meu desejo é aquele. Irmãos, nós temos que compreender que o desejo da carne é um, mas a vontade de Deus é outra. Eu sempre disse, irmãos, eu conheci outras igrejas, irmãos, que eram portas abertas, que não cobravam santidade, que não viviam santidade, mas eu entrei lá, nunca senti o desejo de ficar, mas quando o Senhor me trouxe num lugar que dizia: olha, aqui é limitado para andar, você não vai andar como tu quer, você não vai viver como tu quer. Eu disse: este é o lugar que eu quero viver, Senhor. Muitas vezes, irmã Maiara, o teu desejo te afasta de Deus. Muitas vezes o que olha a aparência dos outros te afasta da presença de Deus, e Deus não quer isso para você. Você já passou por luta, por peleja, e você fez voto, e você está vendo os votos cumprindo os teus filhos. Só você pode impedir o chamado deles. Só você. Porque muitas vezes, igreja, nós olhamos para as nossas vontades,
Você acha, irmãos, que a sabedoria que a serpente usou para enganar Eva não é a mesma sabedoria que ele está usando para enganar hoje a igreja de Cristo? É a mesma sabedoria. E estamos, irmãos, muitas vezes caindo no mesmo erro. Olhar, irmãos, daquilo que Jesus... Pastor, mas Deus não sabia que Eva ia pegar. Por que ele deixou a árvore do conhecimento no meio do jardim? Deus deixou. Deus sabia que Eva ia errar, sabia. Mas Deus cercou a árvore? Não. Sabe por quê? Porque Deus depositou uma confiança. Deus deposita confiança, irmãos, de pessoas que muitas vezes nós negligenciamos. Deus não cercou a árvore, deixou da mesma maneira que tinha os outros frutos para comer, mas disse: não toque lá. Muitas vezes nós temos tocado aonde não é para tocar. Muitas vezes nós temos se achegado aonde não é para se achegar. E a Bíblia está dizendo para nós: afastar das rodas dos escarnecedores. Mas muitas vezes, irmãos, não, mas é família, não, mas é amigo, não, mas é parente. Se eu não for, fulano vai ficar bravo. Se eu não for, fulano vai ser assim. Irmãos, é melhor fulano ficar bravo. E no dia de Cantarabás que estivermos perante Deus, e nós ouvimos: vinde bendito do meu Pai, e entrar para o gozo eterno. Porque muitos dentro da igreja, porque quer agradar os outros, vai ouvir a palavra: apartai-vos de mim que não vos conheço. Glória a Deus, Senhor. Saindo do foco, pastor, não. Nós estamos falando, irmãos, o Senhor está falando para nós de como agradar. Nos pedidos que muitas vezes fizemos. Muitas vezes, irmãos, quando nós estamos arrebentados, nós pedimos um cantinho para Deus: Senhor, eu quero um lugar, Senhor, eu quero isso, eu quero uma igreja. Quando nós estamos respirando aliviado, Jesus mostra um lugar para ele, Senhor. Será que Deus é? É a mesma coisa, irmãos, quando eu estava na cidade de Campo Grande, uma vez o irmão chegou e veio falar comigo e com a Ana. A irmã já tinha 15 anos de casada e perguntou para mim: pastor, há um homem certo, um homem escolhido por Deus para mim? Eu falei: tem. Ela falou: é, pastor? Eu falei: tem o teu marido. Não, pastor, mas nós brigamos tanto, mas nós isso, nós aquilo, ele é isso, ele é aquilo. Eu falei: quando tu casou, tu não sabia? Ela falou: não, pastor, muitas coisas eu descobri depois. Eu falei: então, porque Deus fez surpresa para você. Mas se você estiver aos pés do Senhor, é o melhor marido que Deus tem para a tua vida. É a melhor pessoa. É uma pessoa que vai aprender com as tuas falhas, porque tu não é perfeita. E você vai ter que aprender com as falhas dele também. Meu irmão, casamento é a mesma coisa da igreja. Nós se reunimos no meio de um povo que muitas vezes, irmãos, não conversa a mesma língua que nós. Está dentro da mesma igreja, mas os pensamentos são outros. Mas sabe por que nós vamos permanecer? Porque nós não vamos olhar para as pessoas, nós vamos olhar para Cristo. E se nós olhar para Cristo, irmãos, ninguém vai nos atrapalhar. Ninguém. Mas é aquilo que eu sempre digo: a falha dos outros me atrapalha. Por quê? Porque eu estou mais errado do que outros. Porque se eu prestar atenção, pastor, nas minhas falhas, e querer mudar as minhas falhas, e querer eu ser perfeito para Cristo, ninguém vai me atrapalhar a servir o Senhor. Em lugar nenhum. É isso que Salomão, irmãos, ele chegou até o Senhor. E ele fez o melhor pedido. Um pedido que agradou a Deus. E nós, como cristãos, muitas vezes estamos errando nesse quesito. Estamos pedindo tanta coisa que o necessário não pedimos. Senhor, como te servir? Senhor, como te agradar? Senhor, como fazer o melhor para o Senhor? E nós começamos o ano. E ano passado, irmãos, todo mundo passou pelejas e disse: Senhor, eu quero um ano novo. Não só o ano que veio em 2024, mas eu quero, Senhor, algo novo. Eu quero, Senhor, transformação. Mas como se vai ter transformação se eu não transformo perante Cristo? Não tem como. Se eu não ser melhor para Deus, se eu não viver melhor para Deus, como que Deus vai mudar? Não vai, mas Ele vai dar força para nós suportar as pelejas. Mas mudar, quem tem que mudar sou eu. Quem tem que mudar está aqui dentro. Por quê? Porque muitas vezes erramos e não aceitamos, irmãos, uma correção.
Não aceitamos que ninguém diga: olha, você precisa melhorar, você precisa consertar nesta área, você precisa ser melhor. Já querem mandar na minha vida. E não é assim. Servir a Deus, irmãos, nós estamos debaixo das autoridades. Qual autoridade primeiro? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Senhor e da Igreja de Cristo. Glória a Deus, Senhor. Muitas vezes, é claro, irmãos, que a igreja, que o pastor não vai se meter na sua casa, da maneira de você conduzir os seus filhos, da maneira de você conduzir a seu lar, a sua família. Não, mas dentro da igreja, assim como lá dentro você tem ordem, dentro da igreja também tem. Eu não sei porque Jesus está falando desta forma. E nós não vamos agradar todo mundo. Assim como tem pessoas que não se agradam com você, mas tem pessoas que têm prazer em sentar e conversar contigo. Tem pessoas que têm prazer de chegar até você, então somente para ouvir o que sai da tua boca. Glória a Deus, nós Senhor. Precisamos entender o que é servir a Deus, o que é viver para Deus. Hoje eu repreendi a pessoa mais importante depois de Deus na minha vida, que para mim foi o meu princípio, o princípio de todos nós. Hoje eu fui obrigado a repreender minha mãe. Por quê, pastor? É aquilo que eu digo. Dizer que Deus está comigo é muito sério. Sabe por quê? Ah, pastor, Deus não está. Não, eu já disse e afirmo para você que nem em todos os lugares Deus está. E se eu, irmãos, não conseguir liberar o perdão para alguém, como que eu vou dizer que Deus está comigo? Não tem como. Se eu não conseguir perdoar, irmãos, as pessoas, eu sou hipócrita, dobrando o joelho pedindo perdão. Eu sou hipócrita se eu tenho raiva de alguém e ainda chego diante de Deus, chegou uma subiando na baia e peço alguma coisa para Ele. Salomão, irmãos, ele tinha o coração limpo, o coração puro, o coração temente. Irmãos, e quando ele fez esse pedido para Deus, Deus acrescentou tudo na vida dele. O que pediu e o que não pediu também. E Deus disse: rei igual a ti não houve nem haverá depois. E você lê a palavra de Deus, você conhece, irmãos, a palavra de Deus dentro de Israel. Rei igual a Davi e Salomão não houve mais. Por quê? Porque Deus falou e cumpriu a palavra. O que traz essa palavra para mim esta noite é porque Deus quer cumprir palavras nas nossas vidas. Mas se nós não aprender a viver para Ele, servir a Ele e orar para Ele, irmãos, acima de tudo, não tem como Ele cumprir as promessas dele. Porque Ele não vai cumprir a promessa se nós não estamos vivendo para Ele. Salomão, irmãos, quando fez esse pedido para Deus, irmãos, Deus honrou ele de tal maneira. O templo foi construído, irmãos, pelos melhores arquitetos, mas com a sabedoria de Salomão, irmãos, você que conhece a Bíblia Sagrada, você vai ver, irmãos, que Salomão ele fez frotas e frotas de navio, os escudos, irmãos, dos soldados de Salomão, aquilo que não era de ouro era de prata. Havia riqueza em Israel, irmãos, a riqueza era de tal maneira que a Bíblia diz, irmãos, que era como pedras nas ruas. Irmãos, por quê? Porque um homem simples, humilde, fez o maior pedido para Deus. E muitas vezes hoje, nos nossos dias, as pessoas arrogantes, prepotentes, querem ser, irmãos, maior do que o próprio Salomão. E Jesus não aceita isso. Jesus não aceita, irmãos, desafio de ninguém. Então vamos nós olhar, irmãos, já que nós teremos um ano novo, um ano de diferença, vamos analisar como nós estamos servindo a Deus. Vamos analisar realmente como estamos servindo e se realmente queremos servir. Porque se você tomar a decisão de não olhar mais para ninguém e olhar para Ele e viver para Ele, se dedicar para Ele, você vai ver que a tua vida vai mudar e tudo vai mudar, porque é a palavra de Deus. Amém? Que o Espírito Santo complete esta palavra no seu coração esta noite.